A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês neste dia tão precioso que Deus nos proporcionou para estarmos aqui juntos, para meditarmos na verdade da sua palavra. Hoje eu quero falar sobre um tema: o Deus disfarçado. Vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 9. A Bíblia diz assim: Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós te agradecemos por esse tempo que vamos passar aqui, estudando a tua palavra. Venha trazer a revelação de Cristo, venha trazer entendimento espiritual para cada um de nós, venha iluminar as nossas mentes, conceder-nos espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Cristo. Fale com cada um de nós nessa oportunidade, revela o teu Filho Jesus. É no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. Queridos, tem uma frase de Philip Yancey, naquele livro O Jesus que eu Nunca Conheci. Ele diz que Deus não é mudo. A palavra fala não vinda de um redemoinho, mas da laringe humana, de um judeu palestino. Muito boa essa frase. Aqui está se referindo a Jesus Cristo. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você que está me ouvindo nessa oportunidade. Você é capaz de imaginar o que deve ter sido para Jesus a primeira vez que se sentou no círculo de seus discípulos, depois de terem se tornado amigos? Para pensar um pouquinho. Todos nós sabemos que a amizade se constrói lentamente e com cuidado. E com certeza os discípulos, eles passaram por esse processo com Jesus. Mas quem era esse mestre que fazia milagres e quem eram esses homens que decidiram segui-lo? Em determinado momento, ali os apóstolos se sentiram seguros e confiantes entre si e com Jesus. E não precisavam mais pedir palavras, nem tentar impressionar uns aos outros, e puderam colher os frutos da amizade, a liberdade de ser sincero, de rir, de fazer perguntas aparentemente bobas e de relaxar na presença dos demais. Mais duas perguntas. O que Jesus deve ter sentido com isso? Não era o que ele sempre buscara? Queridos e amados irmãos, durante séculos, homens e mulheres se mantiveram a uma grande distância de Deus, com vergonha dos próprios pecados e intimidados pela santidade de Deus. Porque o Deus lá do Antigo Testamento era um personagem assustador e sentir-se seguro ao seu lado era impensável, né? Mas Deus, ele nunca pensou assim. Porque Deus levava adiante seu plano de restaurar a amizade com os seres humanos, e é disso que nos fala a nova aliança, o Novo Testamento. Ali, na forma de Jesus, ele era capaz de se sentar na companhia daqueles que amava, e as pessoas se sentiam muito à vontade para participar de uma conversa franca com Jesus. Queridos, que experiência incrível deve ter sido para Jesus estar com pessoas que não se impressionavam com ele e que podiam sinceramente alegrar-se com a sua
doce e santa presença. Claro que isso só aconteceu porque os discípulos, eles não tinham a menor ideia de que Jesus era Deus encarnado na terra, o que fez toda a diferença. Então, Deus veio ali na pessoa de Cristo disfarçado. Olha, eu gosto de chegar muitas vezes um pouco cedo, aos lugares em que eu vou pregar, para poder conhecer as pessoas que estão ali e ter algum tempo para me misturar com aquelas pessoas, para conversarmos, para trocarmos uma ideia. Aí eu me apresento apenas pelo nome de Cláudio, não de pastor Cláudio, né? Mas, como poucos descobrem isso, consigo participar de conversas sinceras antes de subir ali à tribuna para poder ministrar a verdade da palavra de Deus. Agora, eu aprendi uma coisa muito interessante. Eu aprendi que as pessoas, elas me tratam de forma diferente antes de descobrirem que sou pastor ou aquele que vai trazer uma mensagem para aquela comunidade. Então, as pessoas são mais autênticas, elas ficam mais à vontade para falar sobre suas vidas e sobre as suas aspirações. Agora, quando elas descobrem que eu sou pastor, parece que tudo muda. Elas se mostram muito mais reservadas, inibidas, e elas preferem concentrar-se as perguntas em mim e também no meu ministério. Agora, amados, o nível de amizade que eu começar a estabelecer é muitas vezes destruído depois que a minha identidade é revelada. Ali está o pastor Cláudio Morandi. As pessoas ficam um pouco como que retraídas, né? Agora, eu confesso que isso é um tanto constrangedor, porque eu já vi pessoas que se aproximaram espontaneamente, se encolheram envergonhadas ao me identificar. Mas depois da pregação, algumas até mesmo vêm pedir desculpas, né, por não terem me reconhecido, por terem falado sem parar sobre os filhos, sobre o trabalho, e como se esses assuntos se tornassem banais por eu ser um pastor ali diante deles. Então lhes digo que fui eu que perguntei sobre os filhos, sobre o seu trabalho, porque estava verdadeiramente interessado, para que a pessoa então fique mais à vontade. Mas, uma vez que eu sou identificado como pastor, convidado, é difícil me livrar dessa imagem, irmãos. Mas geralmente eu confesso que é preciso muito tempo para que as pessoas relaxem e me vejam como um irmão em Cristo, que realmente eu sou. E essa experiência me leva a concluir que a relação com Deus, ela sofre com limites e dificuldades ainda piores. Sabe por quê? É porque as pessoas têm medo de Deus. Porque são apresentadas a elas um Deus carrancudo, um Deus bravo com um chicote na mão. Então por isso entendo porque Deus teve que usar um disfarce para estabelecer a amizade que sempre desejou manter com as pessoas. João 1,14 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Os discípulos, eles estavam diante da manifestação física de Deus e ignoravam isso completamente. É claro que eles sabiam que Jesus era um homem de Deus. Quem poderia testemunhar seus milagres e ouvir suas palavras sábias sem perceber uma coisa dessas? Em pelo menos uma ocasião, os discípulos identificaram Jesus como o Messias, mas não havia nada nas expectativas dos judeus do século I que indicasse que Deus encarnaria. Os judeus esperavam que o Messias fosse um homem a quem Deus daria poderes, como aconteceu com Moisés, Davi e Elias. Mas a ideia de Deus assumir a forma humana e assim habitar na terra era inconcebível para aqueles religiosos. Porque como poderia o Deus Todo-Poderoso vir entre os pecadores e conversar diretamente com eles na pessoa de Jesus? Então, a história dos judeus, narrada lá no Antigo Testamento, registra certos momentos em que Deus se aproximou das pessoas. Irmãos, o que é interessante é que até mesmo os mais justos desviavam o olhar temerosos, tinham medo de Deus,
porque eles pensavam que era isso que Deus queria. Mas, como nós vamos ver, essa reação tinha mais a ver com a maneira como os pecadores se comportavam diante de Deus do que com a maneira como Deus queria ser reconhecido. E aí é interessante que Deus, ele se revelou a eles na pessoa de Cristo. Então, amados, Deus, ele se disfarçou. Primeiro como um bebê lá na manjedoura. Depois como um menino criado ali em Nazaré. E finalmente como um homem subindo as colinas da Galileia. Ninguém imaginava que Deus viveria entre os homens, o Criador da terra, céus e mar. Ninguém podia conceber na sua mente que este Deus se encarnou e estava ali, andando, convivendo, vivendo entre os homens. E por isso ninguém se encolhia de medo ou se constrangia na presença de Jesus Cristo, porque era o Deus encarnado. Mas, no entanto, amados, Deus estava entre os homens como sempre desejou estar. Pessoas com vidas fracassadas, vocês se lembram ali, se aproximavam dele e não eram repelidas. Os seus seguidores se sentiam seguros o bastante em sua presença para serem honestos, mesmo quando revelavam certa arrogância ou ambição pelo poder. Agora Deus podia vivenciar a amizade que sempre quis ter com seu povo e, por meio dessa relação, libertá-los, a cada um deles, do pecado com que eles herdaram de Adão. Nem mesmo ali, amados, no último dia da vida de Jesus, antes de ser crucificado, os seus discípulos descobriram quem ele era realmente. Porque foi o próprio Jesus que afirmou isso durante a última ceia que teve com eles. Lá em João 14, versículo 7. Vocês se lembram? Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Ali em João 14, versículo 7. Que lindo texto aqui. Então eles não sabiam quem era Jesus Cristo, porque Jesus disse: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também a meu Pai. Está vendo aqui, amados? Então, quando Filipe pediu-lhe que lhe mostrasse o Pai, Jesus foi ainda mais claro. Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu estar com vocês durante tanto tempo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Eu estou diante de ti, Filipe, Deus Todo-Poderoso, Deus encarnado. Porque quem vê a mim, vê também o meu Pai. Mas agora Jesus queria que os discípulos soubessem. Então, amados, o disfarce estava prestes a ser abandonado. Porque Jesus disse em João 14, 10, você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? Lembra? Então, em poucas horas, Jesus ele seria tirado do meio deles, julgado, torturado e também executado. E da próxima vez que seus discípulos ouvissem, ele seria o Cristo ressuscitado. Então não haveria mais dúvida de quem Jesus era na verdade. Porque como os discípulos passariam a tratá-los então? Como? Eles voltariam a se encolher e a recuar, aterrorizados com a sua grandiosidade. Será que seria isso? Jesus não queria que essa revelação destruísse a amizade que cultivara com seus discípulos. Irmão, isso é maravilhoso. Jesus queria que essa amizade crescesse, que essa amizade se fortalecesse. Por isso que as palavras de Jesus durante a última ceia foram concebidas para ajudar seus discípulos a transpor a amizade que vivenciaram com ele para o Pai, para o Cristo ressuscitado e para o Espírito Santo. Em vez de estar no meio deles na forma humana, Deus viria e se misturaria a eles. Jesus lhes disse que a amizade não só continuaria, mas seria até melhor do que a que tinham vivenciado com ele. Porque Jesus falou em João 14, 20, naquele dia vocês compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Amados, vamos ler novamente esse texto aqui. Em João 14, 20, diz assim: naquele dia compreenderão ou conhecerão que eu estou em meu Pai,
Vocês em mim e eu em vocês. Então, amados, entendemos uma coisa. Depois de lhes dizer que ele e o Pai eram uma só pessoa, porque ele estava no Pai, Jesus os convidou a terem a mesma relação com Deus. Vocês estarão em mim e eu estarei em vocês, dentro de vocês. Porque lá naquela cruz, quando nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, ele nos atraiu. João 12,32 vai dizer o seguinte: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto Jesus dizia, significando de que tipo de morte estava para morrer. Então, o dia que você compreender que você foi atraído na cruz, e foi atraído por amor, foi o amor profundo de Deus que atraiu você no corpo de Cristo. Lá no texto de Jeremias, vai dizer o seguinte, que com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Amados, então, com essas palavras simples, Jesus ele revelou qual era o desejo de Deus desde o primeiro dia da criação, que é convidar homens e mulheres a fazerem parte da relação que Deus conceber em si mesmo por toda a eternidade. Era como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo não pudessem guardar para si a alegria, o amor, a glória e a confiança que sempre compartilharam. Por isso que o propósito deles, Pai, Filho e Espírito Santo, ao criar o mundo, era nos convidar, como meros seres humanos, a compartilhar as maravilhas dessa amizade. Isso é maravilhoso. Isso fala de uma ternura doce deste Pai amoroso que se encarnou na pessoa de Cristo, e lá na cruz ele teve que remover o nosso pecado para que então esta amizade fosse concreta, fosse eficiente, fosse eficaz. Isso faz toda a diferença, amados. Jesus Cristo morreu numa cruz, mas a mesma Escritura que diz que Cristo morreu, afirma que o pecador também morreu com ele. Está escrito lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 14, diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. E eu morri para mim mesmo, morri para o mundo. O mundo está crucificado para mim, está morto para mim, e eu morri para o mundo. A partir da nossa co-crucificação com Cristo, nós morremos para o mundo e morremos para nós mesmos. Quando nós morremos para o mundo e morremos para nós mesmos, nós podemos viver inteiramente com nosso Senhor Jesus Cristo, com nosso Deus e Pai, e com a doce presença do bendito Espírito Santo habitando em nós. Essas três pessoas passam a habitar dentro do coração de todo aquele que creu. Amados, a amizade que Jesus estabeleceu com seus discípulos serve de modelo para a amizade que ele quer nos oferecer. Porque Jesus quer ser a voz que nos guia em todas as situações. A paz que consola o nosso coração atormentado e a força que nos mantém de pé no meio da tempestade. Jesus quer estar mais próximo de mim e de você do que o seu amigo mais querido, e quer ser mais leal do que qualquer pessoa que você tenha conhecido. Este é o amigo que você pode confiar. Jesus disse: vós, já não tenho chamado vocês de servos, mas de amigos. Sei que isso soa talvez um pouco absurdo, mas como seres humanos podem desfrutar uma amizade assim com Deus Todo-Poderoso que criou o mundo inteiro? Como, irmãos? Não será pretensão minha pensar que Ele conhece todos os detalhes da tua vida e da minha vida e se importa com eles? Claro que Ele se importa. Não seria ousado demais imaginar que esse Deus se alegra comigo, mesmo quando eu falho e sucumbo aos defeitos da minha condição humana? Seria se Deus não fosse quem é. É Deus quem se oferece para ser nosso Pai amoroso, compartilhando a vida dele, de Cristo, com cada um de nós, de um modo que nenhum pai terreno jamais seria capaz. Você que me escuta,
não pense nesse convite como algo espiritual e abstrato. Porque quando as Escrituras falam da relação que Deus quer ter comigo e com você, empregam imagens muito ternas. Elas nos descrevem como crianças amadas por um pai carinhoso, amoroso, como a bem-amada de um noivo esperançoso, como pintinhos correndo para debaixo das asas protetoras da galinha, como amigos queridos pelos quais se sacrifica. Jesus disse que é o nosso amigo. Por ele ser o nosso amigo, ele dá a sua vida pelos seus amigos. Então entenda uma coisa, meu querido ouvinte, que Deus está falando claramente sobre a intimidade e a segurança de uma amizade construída no amor e também na confiança. Muitos negam essa visão de Deus, como se ela menosprezasse a transcendência do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque eu percebo que, em geral, esse medo de fato acomete aqueles que têm uma imagem distorcida de Deus. E é por isso que acho importante insistir na realidade que Jesus nos oferece. Como veremos, a verdadeira amizade com o Deus vivo nunca diminui quem Ele é, porque essa amizade não o reduz ao nosso nível e também nem nos leva a tratá-lo de forma banal, porque ela apenas define a autoridade paterna de Deus com mais grandeza na sua vida e também na minha vida. Agora, o fato de meu pai terreno ser meu amigo também não diminui a sua autoridade. Sou amigo dele e o respeito como pai. Do mesmo modo, Deus quer que confiemos no seu amor para que eu e você possamos nos sentir seguros na sua presença. Mas é a presença do Deus vivo o que torna essa amizade ainda mais incrível. É maravilhoso, meu querido e amado ouvinte. No entanto, para nós vivenciarmos essa amizade com o nosso Pai, precisamos ter consciência de quanto eu e você nós somos amados. Ele nos ama ardentemente. Isso não é fácil para cristãos que foram condicionados à imagem de um Deus severo, com as tábuas da lei nas mãos, nos ameaçando com as chamas do inferno, se não cumpríssemos os seus preceitos. Então, querido, não se esqueça, Deus é amor, Ele te ama. Ele nos amou tanto na pessoa de Cristo Jesus, que Ele se fez carne e foi para uma cruz morrer a minha e a sua morte. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz assim, Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o 9 diz assim, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha, irmãos, temos aqui um Deus de amor, que provou o seu amor, morrendo por mim e por você numa cruz sangrenta. Ele morreu naquela cruz, mas levou eu e você a morrer com ele, a estarmos crucificados com ele. Agora, amado irmão em Cristo Jesus, se a nossa vida religiosa parece um ritual vazio, e se não temos certeza do amor de Deus nos momentos em que mais precisamos, pode ter certeza de uma coisa, está na hora de entender o significado do amor divino, um amor profundo, libertador, sem limites e sem imposições. Muitas pessoas acreditam que precisam viver de acordo com as leis de Deus para receber o seu amor. Então seguem em uma busca desesperada pela perfeição, impondo-se aí metas inalcançáveis que as deixam frustradas e sem esperança. Outras levam para a vida religiosa a regra da troca de favores, que aprendemos aí desde a infância, ou seja, esforçam-se para agradar a Deus, acreditando que assim terão suas preces, suas orações atendidas. E quando alguma coisa não dá certo, acham que não se empenharam o suficiente. E ainda aqueles que se dedicam a atividades religiosas e à prática do bem apenas para tentar se livrar do sentimento de culpa. Então, amados, eu quero
mostrar para você que Deus te ama. E eu quero que você aprenda a viver no amor do Pai. Que esta mensagem, essa palavra realmente possa tocar o seu coração, possa fazer com que os seus olhos sejam abertos e você pode ter a plena certeza o quanto Deus te ama. Ele te ama com um amor tão grande, um amor que lhe deu a capacidade de fazê-lo. Você que está me escutando, quando você crê na sua crucificação com Cristo e pode confessar: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você é um filho de Deus, um filho do Deus de amor. E a Bíblia diz em 1 João 3,1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Esse versículo de 1 João 3,1 começa dizendo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, eu e você, nós somos filhos de Deus. Filhos por amor a Ele. Isso não é religião. Isso aqui é cristianismo verdadeiro. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, que maravilhoso é isso. Que maravilhoso é poder nós crermos e descansarmos na suficiência da pessoa de Cristo Jesus. Isso é tão bom para o nosso coração, amados. Isso é tão precioso para a minha e para a sua vida. Quando nós podemos apenas confiar nele. E confiança é tão fácil falar sobre ela, mas tão difícil colocá-la em prática. Teologicamente, nada é mais exato do que dizer que Deus é fiel e digno de confiança. Mas aprender a crer nessa confiança em meio às guinadas de nossas vidas é o desafio mais difícil que eu e você nós vamos enfrentar. Então, Deus precisou que quase toda a vida de Abraão para ensinar-lhe a alegria de confiar nele. Mas no final, Deus conseguiu fazer com que Abraão confiasse nele e descansasse em sua graça. Olha, meus queridos, que Deus, por sua infinita graça, venha revelar esta verdade de uma forma tão profunda no seu coração. Que Deus se disfarçou na pessoa de Cristo para vir nos buscar. Ele caminhou entre os homens. Ele realizou uma obra maravilhosa lá naquela cruz. E antes de ir para a cruz, ele cumpriu toda a lei e os profetas. Então, só então ele foi para a cruz. Morreu crucificado e nos crucificou nele. Nós morremos com Cristo, mas fomos ressuscitados com Cristo. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo por amor a você. Tudo por amor a você. Ele te ama. Deus, Ele é louco de amor por você. Então não rejeite este amor. Renda-se a Ele. Ore a Ele. Fala: Pai, tem misericórdia de mim. Me faz nascer de novo. Se você é um renascido, você está se alegrando tremendamente, porque Ele está te tocando nesse momento pelo seu Espírito. Ele está restaurando a sua vida, está te edificando. E Ele quer restaurar toda a sua família, principalmente aqueles que ainda não o conhecem. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus revele essa verdade ao seu coração. Bom dia para todos vocês, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.
pela graça de Deus, livre eu sou, e a sua graça que me foi dada me libertou. Em Cristo Jesus eu pude ver a luz quando fui atraído do seu corpo movido. Lá na cruz, no seu corpo eu morri, fui sepultado e renasci. Aleluia, Cristo vive, nova vida tenho em mim. Por Jesus fui resgatado do pecado e da morte, tudo feito e consumado. Por sua graça eu sou salvo, graças dou. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus, meu amado Jesus, meu amado